Eu não gosto de falar demais. Eu vou tentar falar isso de forma mais rápida possível. Primeiro, eu não sou um designer, mas Peter e a outra turma me encontrou como designer durante os últimos 5 anos e não estão arrependidos. Em segundo lugar, se você olha para o título da minha palestra, chamado A Cenografia na África, eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem o que é a África, a maioria de vocês. Portanto, seria, digamos, um pouco demasiado ambicioso para mim tentar falar sobre cenografia na África. Mas eu vou falar sobre cenografia e design e performance em Nigéria e África do Sul. Acho que esses dois países representam duas tradições de teatro e cenografia no meu continente. Eu sei muito pouco a respeito da cenografia na África do Norte. Então, uma boa parte da minha pesquisa é da África subsaariana. Muito daquele trabalho que eu faço é naquela região. Então, a minha conferência de hoje terá duas partes. A primeira parte será olhar as performances nativas da África, que é a minha área de pesquisa principal. E depois tentar olhar para a noção de design na maioria das performances africanas. A parte 2 vai observar o design contemporâneo no teatro africano contemporâneo, que tem uma grande influência da Europa Ocidental. Nós herdamos isso também com muita coisa que herdamos dos tempos coloniais. A minha fascinação com esses dois aspectos enraiza-se, para mim, parte do que acontece no meu próprio país, Nigéria. Não se pode falar dela como um todo, é muito complexo. Mas assim como eu percebo os africanos, há diferentes noções indígenas nativas de design e de performance. E o teatro literário contemporâneo que nós apresentamos é, digamos, de origem europeia, colonial. Para começar, eu vou tentar contar uma anedota. Eu lembro que ontem, eu lembro de Wole Soyinka mostrando a dança das florestas. Alguém já viu isso aqui? Alguém dos presentes viu essa peça? Eu vou lembrar essa peça. Ele é praticamente o autor mais importante de peças de teatro, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E eu lembro que a Dança das Florestas é uma peça muito dançada, exige muito do cenógrafo, em todos os sentidos. E a história por trás dessa peça tem que lembrar de 59, da Guerra da Independência naquela época. Essa guerra foi ganha. A peça foi apresentada na década de 60. Então tem esse panorama histórico atrás disso. Ninguém tinha coragem de fazer a Dança das Florestas, devido às exigências da peça. Mas eu fiquei fascinado com a Dança das Florestas. E eu vi, quando eu estava em 1989, que um colega meu fez algum trabalho sobre aspectos da Dança das Florestas. Ele não conseguiu fazer a peça por inteiro. E não há porquê que a Dança das Florestas seja um desafio especial para o designer. Mas aqui há uma influência muito forte de pensamento nativo americano sobre teatro. Teatro
não trata de espaços ou casas ou palcos. O teatro é o mundo. E como é que você pode fazer um design do mundo? Isso é um imenso de um problema. Em segundo lugar, as personagens que aparecem nessa peça têm que dançar. Representam a árvore, representam níveis de existência que, de fato, fazem parte do pensamento nativo africano. A partir de uma certa distância, você tem o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o resto do mundo. E nessa peça, você tem personagens também praticamente abstratas, mas também você tem seres humanos, animais e até deuses. Portanto, você tem que fazer um design para eles. Que tipo de design podem acomodar esses três níveis contraditórios de ser, não de humanos, de ser? Eu acredito que, ao mostrar essa peça, a Soyinka, levou a ser um desafio para muitos designers. Mesmo quando a peça foi apresentada em 1959, muitas das pessoas que a viram se transformaram em escritores. Tentaram acompanhar isso, mesmo que não pensasse no palco italiano. O palco na África não é o palco italiano, é a floresta também. Se você quiser fazer isso como um designer, como um ator, você tem que sofrer a existência da floresta, porque as limitações que lhe são impostas pelo palco italiano tornam impossível fazer esse trabalho. Muita gente não se arrisca a fazer isso. Alguns se arriscam. Isso é muito exigente nesse sentido. E, por causa dessa concepção performance é algo difícil de ser definido, porque na África é onde tudo se encontra, tudo ocorre. Portanto, tem que tomar cuidado e ter consciência para desenhar um contexto, um meio ambiente que contenha todas essas contradições. Isso é o que eu posso dizer a respeito da dança das florestas. E a segunda parte, eu cheguei a não apresentá-la como um todo, mas cheguei com uma ideia para criar um contexto no qual ele possa ser encenado. Um projeto que realmente estimulou a minha mente. E eu continuo a pensar na dança das florestas. Ainda estou esperando que algum dia eu teria coragem para fazer a peça como um todo. Eu vou esperar que o Peter me transforme em designer. Ora, o que é interessante em termos de design, para mim, na África nativa, aparece claramente quando eu digo que não existe uma tradição de design formal. Eu vou falar mal a respeito de design de sets, porque esse tipo de design não é existente nos países africanos. Você não pode tentar criá-los. Você tem design de figurinos, você tem make-up, você tem objetos auxiliares, mas ao pensar em tudo isso é necessário considerar o meio ambiente. A ideia de um set artificial é que o autor e o ator e os espectadores criam esse espaço cênico sem tentar fixá-lo. É um meio ambiente totalmente móvel, permanentemente em mudança, que é difícil de representar se pensamos na palavra set, fixa. Então, praticamente não existe esse tipo de design no território africano. Podemos considerar quais são as roupas que vão se vestir, quais serão os papéis a exercer, mas nunca se considera aonde que isso vai ser encenado. Sabem que em algum lugar vai acontecer, mas isso é a coisa importante
e essencial, mais nada. As primeiras peças listadas aí foi feito por pessoas que criaram teatro do meu grupo étnico próprio na Nigéria, que é o Ikpo Masquerade Theatre, é o ritual Bori dos Hausa. Também existe o Jalia, do grupo Mandinka, de Senegal e Gâmbia. E é o grupo Koteba e Kotetlon, do grupo Bamana, em Mali. Escolhi esses 4 temas para minha pesquisa, que eu comecei faz alguns anos. Eu esqueci especificamente porque eles representam 4 diferentes tipos de performance que você encontra no teatro nativo africano e estão distribuídas em todo o continente subsaariano na África. Você encontra isso na África Ocidental, você encontra mascaradas na África do Sul, e você encontra performances rituais, procissões. Você sabe que muitos disso já foi apresentado no Brasil. Você tem coisas semelhantes que veio da África para o Brasil. A performance Bori, número 2, é praticamente uma transposição. Mas eu escolhi o terceiro, Jalia. São praticamente canções de louvor. É praticamente música, mas muito sério. E o último, o Koteba, é praticamente comédia, são sketches que eu pesquisei na República do Mali. Como eu disse antes, ideias nativas sobre teatro tenta criar um meio ambiente no qual o teatro ocorra. Está profundamente influenciado por noções africanas da vida. Em geral, é abstrato, simbólico, não é realista, não naturalista como representação. Porque eles acreditam que isso é a única forma em que você pode capturar essa particular multiplicidade de existências ou de níveis de vida. Capturar isso que eles querem. Isso dá uma dinâmica e complexo meio ambiente, contexto dentro do qual ocorre a maioria do teatro africano. Não há outra forma de apresentar os deuses de forma realística. A gente procura apresentar os seus espíritos, ou seja, o estúdio, o espaço é abstrato, essencialmente não realista. Ora, vejamos algumas imagens dessa pesquisa que eu fiz na África Ocidental. Isto foi na República do Mali. E nós tínhamos acabado de chegar nessa cidadinha chamada Makala, 45 milhas ao norte da capital Bamako, capital do Mali. É aí que a gente vai fazer a apresentação. Eles fizeram a apresentação para mim. As pessoas que vocês veem aí são atores. E alguém está tentando fixar uma luz na parede. Porque ele é o iluminador. E será a única iluminação que vai ser utilizada para a apresentação à noite. Isso é o espaço como era no início. Você vê que vão ver as mudanças ao longo do tempo. Olhando as fotografias, eu digo, essa ideia de tempos passados são manifestados através de poucos objetos, mas o palco se torna vivo através do momento, a partir do momento em que os intérpretes entram nesse espaço. Ou seja, o espectador colabora em criar esse set, essa localização. Ou seja, há uma norma específica que é que o espectador e o ator façam a mesma coisa, conjuntamente. Claro que há posições prefixadas, isso aqui
foi marcando os lugares de entrada e de saída, mas pouco mais do que isso. Fiquei fascinado por essa construção que foi feita para a performance, para espaço de performático, que foi diferente daquilo que eu já tinha visto. Eu tenho que chamar a atenção que dentro de muitas culturas nativas africanas, a ideia de ficar dentro de uma construção para olhar uma peça é chato. Não existe tal tipo de construção. Não existem teatros como nós os conhecemos na Europa. E isso foi transferido. Nós temos o nosso Teatro Nacional, mas não há teatros, porque a Nigéria é um país muito grande. Existem os teatros nas universidades, vão falar disso, mas nas cidades praticamente não há teatros. Não, isso não existe. As peças ocorrem nas ruas, ocorrem em qualquer lugar. A peça é apresentada e vai avante. Isso tem suas implicações. Isto é quando nós chegamos ao lugar do espetáculo de manhã. Agora, este é a famosa mascarada, a personagem da mascarada. Nesse tipo de performance, o público está naturalmente ao redor dessa figura. E olham, carregam a sua cadeira, ele carrega as suas próprias acessórios. Se você olha para trás, você vê a arena onde a performance aconteceu. É uma rua local. Não há cadeiras, não há auditório, não há palco. É apenas a praça da aldeia onde essa performance foi realizada. A performance acabou, ele está indo para casa e ficou muito feliz com o êxito que ele obteve. Ficou muito feliz em posar para a minha fotografia. Essa figura representa o ancestor que tem que estar presente em qualquer dessas funções mediáticas, tem que apresentar-se, tem que ser o primeiro que chega e o último a sair. Ele localiza, abre e fecha a performance. E ele aparece uma vez por ano para esse festival em particular. De todas as performances que eu vi, esta foi a única que ocorreu num espaço mais fechado. Foi numa sala de uma escola. Mas quando eu lhe perguntei, eles disseram, não, tivemos que fazê-lo aqui porque era a temporada das chuvas. E não havia outra chance de fazer isso para fazer um vídeo por causa da frequência, da abundância das chuvas. Por isso trabalharam dentro e embaixo de um telhado. Mas o que você percebe ver é que eles tentam representar um cenário e uma música tradicional. É uma figura que canta, dando as boas-vindas ao público. Nessa sala, às vezes é uma igreja, ou seja lá o que for, e ele se apresenta nesse espaço fechado normalmente, mas sim porque tem medo da chuva. E de fato choveu nessa tarde. Nós temos fazedores de chuvas, nós sabemos quando vai chover, portanto eles sabiam que ia chover. Mas das chuvas nós temos. Esse é o griot que está cantando. Não existe um verdadeiro palco. Era um espaço em que normalmente os músicos ficam durante toda a performance. E eu pude fazer uma série de fotografias. Ora, as 4 fotos que vocês estão vendo aí são de uma performance Bori na Nigéria de hoje. Se você olha o espaço, você vê que para a performance é praticamente vazio.
O espaço para os músicos, sim, e também para o chefe local, que é o convidado de honra, e havia marcações no chão para posicionamento dos atores. Fora isso, eles podem ficar em qualquer lugar. Vocês podem perceber novamente que, olhando o performer, ele tentando tentar as habilidades de um guerreiro, de alguém que vai para a guerra para ganhar. Mas estes são são feitos de forma artificial, mas cada um deles carrega os seus acessórios, os seus figurinos, e isso é importantíssimo para a sua função no palco, porque através da sua máscara eles mostram a figura que eles pretendem representar. Esse foi o espaço no Mali do qual eu falei, a primeira imagem que eu mostrei. Essa imagem, aquela imagem, está agora preparada e pronta para a encenação. Esse é o mesmo espaço onde vai se apresentar a peça durante a noite. Se você olhar atrás deles, vocês podem ver que alguns membros do público que ainda já chegaram lá, embora o espaço esteja vazio. Eles trazem os seus acessórios, trazem os seus costumes e vão carregar consigo quando forem embora. Eles só precisam de um espaço vazio e, naturalmente, um espaço para o público ficar. E as duas personagens, de novo, que você encontra nessa imagem, essa é a mesma mulher de quem eu falei. Aqui eles deixam um espaço para os músicos, mas a base é espaço vazio, não tem chão pintado. Eles estão apresentando alguns motivos nativos. Esses são dois performances do Mali. Você pode ver que o cara está carregando um monte de coisas, praticamente tudo que ele tem, tudo que ele precisa para essa peça. Ele está carregando tudo consigo. Isso naturalmente se impacta sobre a sua personagem. A performance em si cai num estereótipo cultural típico que faz com que a personagem carregue tudo que é seu consigo. Ou seja, essa personagem inclui também esse costume. Aqui as personagens, quando eu falo deles, nós não temos um set, um espaço definitivo, mas vocês veem que tem make-up. Praticamente não há roupas, não há figurinos, embora os que existam, os poucos que existam, sejam maravilhosos e representam a personagem. Esta é uma personagem feminina da tradição da mascarada da Nigéria. Você pode ver de novo. O jeito do rosto é muito interessante e precisa de habilidades especiais para configurá-los. De todos os aspectos do design que o encenador precisa fazer, os mais importantes são os que fazem as máscaras. Esses são especialistas. Porque você procura as pessoas que têm a maior habilidade para fazer as máscaras para você. E o costume, a roupa que estão vestindo, é feito por ele mesmo. Na verdade, isso aqui é um homem exercendo o papel de uma mulher. Essa roupa foi feita por ele, por sua esposa, mãe, irmãs. E a máscara necessita de habilidades especiais. Quem faz os costumes, nem tanto. Eu falei a respeito da ideia desse meio ambiente, desse contexto, onde as peças africanas têm sido apresentadas, é abstrato, simbólico. Outra coisa que tem que haver é uma flexibilidade para as pessoas, os personagens entrarem, saírem, se movimentarem com todos os seus acessórios, podendo abandonar essa espécie de palco com todos os seus acessórios. E o público também não se espera que fique num lugar só. O público se mexe na medida em que os atores se mexem. Não existe uma convergência num ponto em especial.
Existe um provérbio que diz: se você realmente quer entender, ouvir os intérpretes de uma mascarada, você não pode ficar parado num lugar. Você tem que se movimentar. Da mesma forma que os performadores ou performers se movem. Em algum momento você se torna parte do espectador. Você, como espectador, se torna objeto da observação pelo resto do público. Então, quando você chega, aliás, de novo, essa forma são criações móveis que se renovam a cada tanto. A mascarada, como uma performance, não conta uma história. Não é uma história que é contada. São personagens que entram, você sabe quem são, o que você pode esperar delas. E as performances são baseadas sobre aquilo que eles recebem e podem transmitir. Ou seja, uma dessas mascaradas pode aproximar-se de você, abordá-lo e tentar incluí-lo, por exemplo, como uma figura cômica, desafiá-lo, colocando nomes divertidos, convidando você a entrar no palco. E se você dizer não, eles vão continuar outras pessoas, não vão insistir em você entrar em cena. O que eu quero dizer é que se você vai assistir uma peça desse tipo, você tem que estar preparado para se tornar parte da peça também. Quer dizer que no momento em que você e a personagem estão interpretando, o ponto de vista muda e por isso há uma total ausência de limites do palco, porque o set, o meio ambiente tem que mudar constantemente dependendo do que esteja acontecendo ao longo da peça. Isso é o que eu tinha a dizer sobre esse aspecto. A outra performance que eu vi, ou seja, foi o Assessor de Mascarada que eu vi durante o festival. Foi a única vez. Aí eu vi uma tentativa de construir uma outra coisa diferente, ou seja, eles constroem uma construção para o espetáculo feito de palmeira, fora de palmeira, ráfia e varas para esta personagem. Mas simplesmente estava lá para providenciar uma espécie de orientação, porque a gente sabe que essa personagem vai ser a primeira a chegar e a última a sair. Quando a peça abre, ele saúda o público na casa, e qualquer caráter, qualquer figura ou grupo vai ir entrando, indo primeiro ao lugar onde ele se encontra, homenageá-lo e obter a permissão dele para fazer a sua performance diante do público. E quando eles terminam, voltam de novo na sua presença, pedem a sua bênção e vão embora. Quer dizer, no que se refere aos atores, dos intérpretes, isso é independente do lugar da arena na qual eles entram. Mas você tem que deixar o caminho livre para essa casa dos ancestres e pedir permissão do tempo e do vento e abençoar tudo no final do show. Mas isso aqui é a forma como eles falam. Não é necessário estar numa localização particular. Pode ver um outro relacionamento entre os membros do público e os atores. Isso necessita de uma orientação prévia, tanto dos intérpretes quanto dos espectadores. Eu falei da ausência de edifícios construídos. Os intérpretes estão em espaços vazios, que evidentemente são de múltiplo uso. Esses espaços podem ser usados para outra coisa, só se torna num espaço para performance quando essa performance ocorre. Uma vez que a performance acabou, esses espaços podem voltar a ser o que era. E podem ser úteis, mas temporariamente são transformados para a peça. Dentro dessas tradições culturais
nativas, quem é o designer? Temos um designer, quem é o designer? Qual é o lugar de um designer na África nativa ocidental? Eu contei que a única profissão realmente desenvolvida é aquele de que faz as máscaras. E ele ganha dinheiro para fazer as máscaras. Todos os outros membros da equipe podem ser qualquer um. Eu posso fazer a minha roupa, o meu costume. Minha mãe, minhas irmãs podem fazê-los, podem fazer a sua roupa. Você faz também a sua maquiagem. Você faz o design da sua roupa. Você desenha o que quiser. Os acessórios que você quiser ter no palco. E você não só faz o projeto, mas também os faz. Dentro dessa tradição nativa, não há especialistas. Não há especialista. A ideia é que todo mundo possa participar, todos os que querem interpretar. E todo mundo pode fazer máscaras, pode fazer roupas, e pode fazer uma maquiagem. Alguns fazem melhor do que os outros, e isso dá para ver imediatamente. Sobretudo os grandes atores são os que têm os melhores ajudantes. Para mim, tentar entender, já que eu fiz o meu primeiro e segundo grau de pós-graduação, tentar entender por que não nos ensinam design na fase de graduação. De fato, o meu grupo, em 1979, 1980, nós fomos um grupo de pessoas que se aproximavam do que se considera design no teatro europeu. Eu acabei de chegar da Califórnia, do Hamas, onde Hamas, ele voltou, ele aprendeu design e tentou ensinar design. Mas o que querer fazer isso na África é naturalmente muito aventuroso, tanto para um designer quanto para um diretor. Na verdade, ninguém gosta de assumir esse papel. A minha questão, então, é, existe um link, uma conexão que dentro dessa ausência de sets, de cores, e a falta de frieza diante do design dentro do teatro nigeriano contemporâneo. Ora, falando disso, eu quero passar a minha parte número 2, que é treinamento em cenografia. E os currículos na Nigéria e nos outros países sul-africanos. Existem diferentes práticas de teatro que vocês encontram em ambos os países. Existem os amadores, os teatros universitários, os teatros comunitários, teatros para desenvolvimento e o teatro profissional também. Mas existe um movimento amador muito significativo em todos os nossos países. Festivais de teatro para escolas secundárias é a mesma coisa para cursos universitários, onde até há concursos. A melhor coisa que eu posso dizer sobre design referia a esse setor em particular, o grupo dos teatros amadores e os grupos dos teatros escolares universitários. Existe também essa forma de pensar entre os nativos que dizem nós necessitamos de um curso, necessitamos ter um backup, é necessário fazer. E acabaram fazendo, sem esperar que um especialista os fizesse. Observando o que fazem esse grupo de amadores, a gente observa que alguns foram muito bons atores e muito bons designers, mas isso não é o normal. O que é importante seria conseguir tempo para esse tipo de trabalho. E aí começam a surgir alguns modelos para especialização. Nas escolas primárias e secundárias, design é algo que simplesmente acontece quando o tempo amadurece. Quando você se aproxima dos intérpretes, aí você vê o que o design tem que ver com a vida deles. Mas há pouca gente que põe as coisas juntas, uma atrás de outra, para que você tenha os meios para fazer uma apresentação. Em Nigéria, em particular, 90% do teatro convencional
Nigéria acontece na capital. Nós não temos um curso vivo para teatro profissional no nosso país, por maior que a Nigéria seja, não apenas em tamanho, mas também a população. Nós não temos realmente teatros, nós não temos um desenvolvimento profissional do teatro. Todos os nossos dramaturgos são do tipo de que já falei desde o início. Quando ganhou o prêmio Nobel, ele ainda era docente universitário. Ou seja, tudo o que nós temos vem desses autores e designers que trabalharam em universidades. Mas o que acontece realmente, o que eu considero como um teatro consciente de si próprio, que tem consciência de que essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Outras pessoas precisam ser treinadas. Mas tudo isso aconteceu apenas na universidade. Pensando se isso vai ter alguma influência sobre treinamento ou especialização. Por exemplo, alguém sabe que have a job como conferencista. Ela era realmente um especialista em design. Ela podia dar uma base para os grupos progredirem em base ao seu trabalho, que muitas vezes foi considerado como kitsch. Mas ela, enfim, se transformou num autor de peças. É claro, os autores de peças teatrais não ensinam como escrever história de teatro, não escrevem peças de teatro, na melhor das hipóteses, escrevem história do teatro. Agora, a África do Sul é bastante diferente. Bastante diferente. Tem uma combinação de bons teatros amadores e bons grupos amadores nas universidades. Eles desenvolveram realmente um teatro profissional. Teatro profissional depende muito do desenvolvimento e da existência ou não existência, como no meu país, e na praticamente toda a África Ocidental. A África do Sul modelou o seu teatro no modelo do Ocidente. Eles têm uma estrutura de teatros nacionais, teatros estaduais e muitos teatros subsidiados 100% pelo Estado. Não é possível pensar em substitutos para isso. Você não tem outra possibilidade de fazê-lo, portanto. Depois existem algumas escolas de teatro e academias, por exemplo, algo que não existe no meu país. Você tem departamentos universitários que ensinam teatro, mas não tem estúdios ou escolas fundamentais ou academias, portanto, é um privilégio ter a sua escola aqui, no que estamos esses dias, porque isso permite um crescimento da qualidade da formação. Também tem cursos para atores, prêmios para atores, tem possibilidade de fazer isso em todas as categorias. Acho que na Nigéria praticamente ninguém sabe o que isso vai ser. A única coisa que ocorre na Nigéria hoje em dia é uma indústria cinematográfica em emergência, que está ocupando muita gente. Estão começando as práticas do Ocidente, mas ainda não chegaram ao nível de dar prêmios para designers. Quando muito, quem ganha prêmios são os atores e os diretores. Os designers nunca ganharam prêmio, nem se pensa nisso. Só se pensa em atores, na melhor das hipóteses, em diretores. Na Nigéria, a introdução de um curso de design chegou muito tarde. Na década de 60, 70, 90 praticamente, pouquíssimas universidades tinham cursos de cenografias para fazer cursos de formação de figurinistas
e cenógrafos. Isso estava pensando mais para isso dentro da universidade. Eu vou voltar ao início da minha conferência. Apenas 15% da nossa escola estava disponível para isso, porque os custos de produção eram elevados. Então, nós pedimos emprestada a ideia de construir módulos e construir sets. Pensamos em design como algo criativo e como uma parte significativa da produção. Mas no melhor das hipóteses atingir a 15% do ensino. Esse foi o único curso de design que eu jamais dei, para esses 15% dentro do programa como um todo. A melhor possibilidade que você tinha de se formar como diretor ou como ator, e pouco mais além disso. Isso lhes dá uma ideia da forma de pensar e de delimitar o currículo, de desenhar o currículo. O curso de design que nós demos era parte de um curso de pós-graduação e, em essência, isso reflete o baixo estágio que lhe era conferido ao design. No campo, as pessoas pegavam as pessoas a esmo, dizendo alguém tem que fazê-la. Ou seja, design era algo... Era a última coisa, existiam os atores, existiam os diretores, existiam os autores, mas ninguém estava pensando em fazer um design ou um cenário. Você pode ser um ator, um diretor ou um autor, mas algo chamado a decidir de se especializar em desenho, tomando cursos que não estavam sendo oferecidos. Ninguém se interessava por isso. Então, essas primeiras conferências foram muito importantes para mudar as nossas ideias. Mas teve quem pensou em fazer design como uma das colunas nas quais poderíamos nos apoiar. Apesar, depois do início do século XXI, houve um crescimento no número de departamentos específicos no Nigéria. Temos aproximadamente 46 universidades representando os 46 estados do país. E cada estado tem igualmente uma universidade estadual. E nessas universidades estaduais, ou seja, quase 72, quase todas financiadas 100% pelos governos, e vocês têm de 6 a 10 universidades independentes. O mais surpreendente é que todas estas universidades têm departamentos de arte. Mas teatro como uma matéria existe, mas para os jovens, todos os departamentos podem oferecer, mas eles não querem que apresentantes apareçam para estudar. Em outras matérias, inglês, literatura, geografia, história, ok. Mas neste setor, há muito desinteresse, o que dá problemas, e um grande sofrimento porque isso é irrecuperável. Todos oferecem, mas... desses 2000, vimos muito pouco em termos de pensar, o que tem muito a ver quando os estudantes começam a ver os professores que decidiram a dar acesso a uma carreira de profissional como designers, não como diretores ou como atores. Nosso professor de design, o professor Groening, que os meus colegas aqui encontraram porque ele foi hóspede, ele hospedou uma oficina de cenografia em Lagos em 2010. Mas esse foi o primeiro docente de design no país como um todo. E foi a pessoa que começou, e ele estudou em Yale, nos Estados Unidos. Ele fez um treinamento na Universidade de Yale. Esses são os cursos na Universidade de Lagos, antes dele mudar para Lagos.
Ele, na verdade, esquematizou um programa de 4 anos. Você tinha uma componente de design no seu curso ao longo dos 4 anos de ensino. Mas era apenas um elemento de design como uma partícula do curso como todo de teatro. Mas cursos puramente designados ao design eram apenas parte do curso de teatro ao longo dos 4 anos de formação. O resultado disso está começando a aparecer. Uma certa quantidade de jovens se interessam por isso e se professores também são praticamente só designers, diferentes daqueles que são apenas aturadores, diretores, críticos ou historiadores. Ou seja, ele contribuiu de uma forma bastante importante para formular os cursos de formação de graduação em Nigéria, dizendo que o design é um elemento importante do teatro e que as habilidades para atingir isso precisam ser muito bem treinadas para poder chegar a algum lugar decente. Como já disse, o fato de que agora você tem pessoas que estão ganhando influência, isso ajudou realmente em termos do número de pessoas jovens que estão começando a pensar no design como uma carreira, uma escolha de carreira, a respeito da qual valeria a pena falar mal, nos diferentes departamentos de arte, departamentos de teatro, ligados a grupos profissionais de teatro. Não todas as universidades oferecem isso em nível de graduação, mas algumas delas que eu visitei há pouco o fazem. Naturalmente, há muito mais cursos para direção e atuação. E dentro deles existem elementos de design que podem ser aplicados na vida real. Os sul-africanos trabalham de um jeito totalmente diferente, devido à abundância de possibilidades para designers para trabalhar. O design se transformou num ofício. As pessoas precisam disso, mas para cuidar com isso, você precisa treinar cada vez mais pessoal para ocupar esses cargos. Isso sempre foi parte do pensamento em partes, enfim, da África do Sul, da República da África do Sul. O melhor programa que eu encontrei nesse contexto foi na Universidade de Stellenbosch, o qual, em essência, faz um bom equilíbrio entre as duas tendências do teatro. Eles chamam a sua própria trabalho. Você pode tentar ser ator antes do treinamento. E essa Universidade de Stellenbosch oferece isso. Depois você passa pelo treinamento manual de... Hoje em dia eles estão especializados em coisas diferentes e para as técnicas de figurino e de maquiagem existem cursos específicos que são oferecidos de forma separada. Como eu disse, na cidade do Cabo, existe uma previsão bastante estreita, ênfase na profissão de diretor, ator e autor. Ali eles ainda têm um número significativo de números que se especializam em design. Nós temos. Bem, eu falei sobre o fato de minhas colegas me corrigem se eu erro. Na Nigéria, a tendência nos últimos 2 anos foi ter 3 novos professores de design. Hoje temos bastante professores na área da parceria. Não sei qual é a estrutura acadêmica no Brasil, mas para ter 3 novas cadeiras de design e ter um número notável de professores assistentes e de professores sênior,
Isso é algo muito saudável para falar do estado do design no país, porque encontra-se a ideia de que existe uma demanda por essa profissão, mas isso também demonstra que a pessoa está começando a criar caminhos de acessos para que o output do design seja avaliado. Como é que você avalia o designer a não ser através dos seus trabalhos, não através da sua função de docente? Então, a questão que alguma vez nos foi colocada é qual proporção do grupo frequenta esses programas, devotando-se a design de cenas e de teatro. Isso pode ser atingido de acordo com o formato que os programas estão projetados. A pergunta muito importante é saber qual é a ênfase que se dá ao ensino da cenografia e quais são as perspectivas profissionais para os formados. Mas o fato de que haja um espaço muito reduzido onde eles possam trabalhar, é caso de se perguntar se vale a pena formar alguém durante 4 anos em design para que depois ele assuma numa outra profissão e não pratica realmente esse design, porque a preocupação é que, devido à falta de um teatro profissional, de um contexto de teatro profissional, na verdade é vergonhoso que um país tão grande como a Nigéria está jogando dinheiro pela janela em vez de construir um cenário totalmente profissionalizado de teatro, com tudo o que isso poderia trazer de benefícios. Até agora, ninguém tentou convencê-los que valeria a pena desenvolver esse tipo de profissionais, porque ninguém está pensando, nem mesmo pensando a respeito disso. A minha preocupação é onde que essas pessoas, uma vez formadas, vão trabalhar. Na Nigéria, pessoas achando que nós temos esses 4, 3 em Lagos, outros já e nenhum deles no outro resto da Nigéria. Mas de onde vem o impulso na Nigéria? Praticamente não existem mídias para designar esse nosso espetáculo, que talvez exista alguém no sistema de fim de semana. Uma peça que dê trabalho para bons administradores, bons gerentes, gestores. Isso nos falta, nós não contamos com nada disso. Ou seja, que o nosso Teatro Nacional, para dizê-lo claramente, não deixa nenhuma esperança em pé. Eu não quero que o Peter me critique, porque ele esteve lá para vê-lo. Mas tem tanto dinheiro investido, mas é uma edificação que está constantemente desrespeitada. Foi utilizado, é pesado, e parece que você retrocede no tempo, porque eles realmente não pensaram. Até um certo momento foi bom para ver algumas peças, mas quando fomos ver um show, o teatro praticamente está totalmente abandonado, e o governo até pensou em fechá-los, embora houvesse protestos que o salvaram até agora. Então, não existe carreira para todo mundo. Não todo mundo vai terminar trabalhando nesse setor. Poucos o farão. Naturalmente, nós temos essas 82 universidades no nosso país, mas não haverá, não haverá suficientes empregos à disposição desses eventuais estudantes. Isso é parte do problema. Mas só para arredondar as coisas, uma das coisas que me chamou a atenção, e por isso tentei fazer uma ligação entre os teatros de origem nativa e de teatro contemporâneo. Eu me perguntei por que o design começou a ser algo cool, e por que também os teatros nativos se tornou algo cool nos países onde é feito. A minha conclusão especulativa a respeito disso é que muitos dos jovens designers
não trabalham tanto no teatro, sobretudo as 2, 3 novas profissões são muito populares dentro das universidades e também fora. Olhando os designs que eles fazem, o trabalho que estão fazendo, qual é o seu valor, eles retrocederam e, digamos, deixando de lado o teatro nativo, estão tentando criar designers que, por assim dizer, a bordo do tradicional. E estão utilizando as facilidades disponíveis. Eu espero, há esperança no sentido de que uma espécie de hibridização pós-colonial de ideias do Ocidente, casadas com os conceitos nativos de design, de cenografia, de figurinos, etc., seria o único caminho para criar um contexto apropriado para que muitas pessoas comecem a trabalhar no setor do teatro. Porque, pensando na forma como está sendo vendo o teatro com palco italiano praticamente tem pouco a oferecer, tem pouco a ver. Essas pessoas estão criando e experimentando, tentando concretizar diferentes conceitos de design totalmente inspirados e até formatizados pelo pensamento nativo a respeito do teatro. Acho que foi isso. Como eu disse, eu não gosto de falar demais. Portanto, eu estou disposto a responder às perguntas que houver. Repito, eu não sou um designer. Muita gente está tentando me tornar um designer, mas em vão. Design é algo no qual eu penso porque eu faço teatro. Eu penso sempre no contexto, no meio ambiente, no qual o teatro ocorre e nos desafios que esse contexto pode colocar. E eu tento ficar seguro de que os jovens que estão decididos a estudar teatro tenham consciência de que não todo mundo pode ser ator, não todo mundo pode ser um diretor, nem deveria ser-lo. Que design é também uma atividade muito criativa, um componente muito criativo do fazer teatro. Muito obrigado.